A Bíblia diz aqui: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, aqueles que não dão ouvido, aqueles que não atendam para obedecer a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo, são loucos. São loucos, porque a Bíblia diz, a sabedoria humana para Deus é loucura. E o sábio, aquele que se acha sábio, aquela que se acha sábio, despreza a palavra e começa a seguir os seus pensamentos, e começa a seguir o que fala o seu coração. O coração é mais perverso que qualquer coisa, e os pensamentos são pensamentos carnais, pensamento do ego. Portanto, a palavra de Deus, quando nós obedecemos a ela, nós começamos a ter a sabedoria divina em nossa vida e começamos a andar no caminho da sabedoria. Glória a Deus, sabedoria. O tema central de Eclesiastes é debaixo do sol e debaixo de Deus. É um contraste. O grande contraste. O que está debaixo do sol? A vida sem Deus. A vida terrena é uma vida limitada. E aquele que está acima do sol, a vida acima do céu, é uma vida espiritual, é uma vida centrada em Deus, é uma vida eterna. Paulo, ele diz: pensai nas coisas que são lá do alto. Somente Deus, só Ele, pode nos dar um propósito nessa vida passageira. Essa vida é passageira. A palavra de Deus diz, lá em Hebreus, depois da morte vem o juízo. É uma vida passageira. Mas quando nós realmente nos encontramos com Jesus, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus verdadeiramente, passamos a viver uma vida com propósito. Não um propósito passageiro. Porque tudo que a pessoa conquista nessa terra, fama, dinheiro, carro, propriedade, tudo isso é passageiro. Mas quando nós vivemos uma vida com Cristo, uma vida com propósito, a palavra de Deus diz, Salomão, quando, lá em Mateus 12:42, quando o Senhor Jesus disse assim, eis aqui quem é maior do que Salomão. Salomão, ele encontrou muitos problemas aqui na terra. Ele disse que tudo é vaidade, a riqueza é vaidade, a sabedoria é vaidade, tudo é vaidade. E no final ele disse assim, o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Ele chegou a essa conclusão. Depois que ele viveu tudo, ele teve tudo que uma pessoa poderia ter nessa terra, toda a riqueza, tudo que almejava o coração dele, ele teve. Mas no final, ele descobriu e disse, e deixou escrito aqui em Eclesiastes, olha, o dever de todo homem, de toda mulher, é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Porque assim, essa pessoa vai ser abençoada. Porque quando nós tememos a Deus e guardamos o seu mandamento, nós vivemos uma vida plena com Deus. E quando nós guardamos o seu mandamento, nós temos a paz no coração. Porque aquele que nós aceitamos como Salvador, ele é o príncipe da paz. E ele disse, eu deixo para vocês a minha paz. Eu dou para vocês a minha paz. Então aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que recebeu Jesus como Salvador, ele tem a mente pura, limpa, purificada, ele tem um coração puro. A palavra de Deus diz, bem-aventurado os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Deus. Os livres de coração são aqueles que realmente entregaram a vida para Jesus. Os livres de coração são aqueles que realmente nasceram de novo, aqueles que têm o Espírito Santo na sua vida, aqueles que buscam fazer a vontade de Deus. Jesus Cristo, Ele disse, o Senhor disse: quem beber desta água tornará a ter sede. Quem beber da água da terra vai tornar a ter sede. Mas Ele disse: mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, mas nele vai fluir uma fonte de água viva para a vida eterna. Meu Deus, aleluia, Senhor. Porque muitos hoje estão com sede. Porque muitos hoje estão com o coração vazio. Porque muitos hoje estão com um espaço no coração que não foi preenchido, porque não buscou ainda aquele que pode dar da água da vida, aquele que pode dar da água que a pessoa não vai ter sede. Porque quando alguém recebe Jesus como Salvador, recebe o Espírito Santo na sua vida, não existe mais vazio no seu coração, não existe mais vazio na sua vida. Essa pessoa vive uma vida plena e cheia do Espírito Santo de Deus. Aleluia. A vida sem Deus é correr atrás do vento. Analise. Faça uma reflexão hoje. Você está vivendo com Deus ou sem Deus? Você está correndo atrás do vento ou você está almejando as coisas espirituais? Está almejando um dia morar no céu, na cidade santa, a Nova Jerusalém. Você está almejando ser arrebatado no dia do arrebatamento da igreja, onde o anjo vai tocar, o arcanjo vai tocar a trombeta e o Senhor Jesus vai chamar os salvos para viver eternamente com Ele. Aqueles que vivem com Deus vivem uma vida com propósito aqui nessa terra. E o maior propósito da vida do crente é um dia morar lá no céu para todos sempre. Se você está correndo atrás do vento, deixe de correr atrás do vento e corra para os braços do Senhor Jesus. Porque Ele tem muito para te dar, Ele tem muito para te abençoar. Ele tem muito para te libertar, porque a palavra de Deus diz: se formos o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis. Ele está de braços abertos.